TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, meus amigos, amigos queridos do Batuíra, Portugal. Aqui estamos novamente para um novo estudo, um outro tema, e agradeço o convite generoso de vocês para estarmos, então, tratando de uma temática que sempre tem a ver com todos nós na humanidade. O nosso tema hoje é Jesus, Kardec e o Consolador Prometido. Eu gostaria de dizer que esta é como que uma temática que justificaria até todo um aprofundamento, um seminário, mas vamos aproveitar, não é, esta oportunidade para lembrarmos algumas coisas que possam ser úteis a todos nós, não é? Trazendo algo que a doutrina espírita nos tenha revelado, mostrado a respeito desta união de contextos maravilhosos que é quando que nós lembramos de Jesus, de Kardec e da doutrina espírita. Então, meus amigos, eu gostaria de lembrar, antes de tudo, que o planeta Terra, como todos conhecem, não é uma referência de mundo, é um mundo de provas e expiações, o que também significa um mundo com muitas dificuldades de todo tipo, mas tudo em decorrência das nossas dificuldades, do nosso atraso, do ponto de vista moral. Então, isso é importante agora para nós nos situarmos. Quando nós nos lembramos de Emmanuel no livro Roteiro, há um capítulo chamado O Grande Educandário, e é ali que Emmanuel ele nos revela a ideia de que no planeta nós somos 20 bilhões de seres humanos, com deficiências morais, reunidas para reeducação e regeneração. Segundo, claro, os referenciais, eu diria, de vida eterna, não é? Ou, dito de uma outra maneira, códigos ético-morais do universo, porque tudo que se prenda às necessidades dos espíritos que vivemos aqui, na verdade, tem a ver com toda a amplidão do universo de Deus. Então, tudo que nós avançarmos aqui, nós vamos poder aproveitar e tudo nos levará a um grau de liberdade cada vez maior em qualquer região, segmento ou departamento da vida divina. Então, tudo importa, tudo vale a pena, né? Seguindo adiante, nós aprendemos no Livro dos Espíritos sobre lei do amor e de justiça, lei de causa e efeito, lei do progresso, o conjunto da lei natural, não é? Então, nós estamos aqui para aprendermos não o que é exatamente, né? Mas buscarmos a nossa transformação, não é? A partir deste conhecimento que é a motivação para o nosso aperfeiçoamento. Gostaria de lembrar que numa divisão simples, numérica, né, pelas estatísticas atuais, nós somos praticamente hoje 7,9 bilhões de encarnados e temos um pouco mais do que isto no mundo espiritual, 12,1 bilhões de desencarnados. Nós nos lembramos que essa divisão entre os que estão no plano físico e os que estão no mundo espiritual é uma divisão, vamos dizer, quanto a como nós estamos em qualquer época da evolução da humanidade, mas a ideia de que somos todos iguais, no sentido da semelhança em termos
das condições evolucionárias de cada um de nós e dos dois grandes contingentes, estando qualquer um de nós de um lado ou de outro. Tanto é que os problemas que nós temos na crosta do planeta, e são inúmeros e muito sérios, praticamente todos estão também acontecendo do outro lado, sem que nós, encarnados no dia a dia, conheçamos de perto, até providencialmente, né? Abandonando as dificuldades da vida no além-túmulo para estarmos ingressando nas etapas que se renovam do ponto de vista das reencarnações humanas. Então, vale a pena, não é, nós nos lembrarmos que estamos aqui em busca de uma transformação, renovação, ressignificação, autoconhecimento que nos permita a grande reforma, aquela que é íntima e pessoal, pela educação dos sentimentos e pela natural substituição dos vícios morais da humanidade pelas virtudes do espírito imortal. Então, para que nós nos situemos um pouco, eu trago uma consideração que é um livro já de poucas décadas, vamos dizer, edição da FEB, vocês já devem conhecê-lo em Portugal, As Sete Esferas da Terra, de um autor encarnado, que eu aprecio muito, que é Mário Frigeri. Não é uma obra mediúnica, é uma obra deste autor, né? E é nela que nós vamos ver todo um trabalho compilatório nos dando uma ideia que é espírita, né? E que mostra para nós um pouco melhor como é o outro lado da vida. Então, buscando como que uma forma didática, né, de nós considerarmos tudo isto, e eu vou dizendo para vocês que, do ponto de vista mediúnico, já há tantas décadas, tudo que o autor traz na obra, não é, é muito nítido no dia a dia, vamos dizer, do entra e sai, do sobe e desce, não é, das movimentações das nossas equipes e de equipes outras no mundo em termos do que se desenrola do outro lado da vida. Então, nós estamos na terceira região ou esfera, que é a crosta terrestre, onde nós estamos na encarnação. No nosso entorno, nós temos um umbral médio. Um pouco abaixo, o umbral inferior, onde esteve André Luiz, na narrativa do livro Nosso Lar. Mas vocês vão lembrar de Lísias, quando na mesma obra, Lísias escuta de André, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde de uma maneira muito sucinta e simples, portanto. E aí, então, nós temos as esferas subcrostais, trevas e regiões abissais. Só esse estudo do que está contido nesta apresentação agora é motivo de uma dedicação à parte, não é? Então, existe um grande contingente, são bilhões que vivem aonde a luz do sol não penetra. Só para termos uma ideia, não é? Que são as regiões subcrostais, fora o umbral inferior em si. Para cima do umbral superior, o exemplo é Nosso Lar. Nosso Lar é umbralina como colônia, como cidade astral. Mas, se ali já é um lugar, não é, que todos nós gostaríamos de viver quando desencarnados, não é, nós temos ainda esferas maravilhosas como a de arte, cultura e ciência. Temos mais acima, por elevação dos padrões morais daqueles que lá vivem, àquela que é a do amor fraterno universal. E a mais alta de todas, por isso eu quis incluir no estudo de hoje, talvez já tenhamos visto isto antes,
seja nos nossos estudos presenciais na Faculdade de Medicina Dentária, nos encontros que tivemos, seja em outras lives com os amigos, a ideia, portanto, de que temos a mais alta de todas, a das diretrizes do planeta Terra. Então, é uma estratificação. E esse entendimento ele é muito, primeiro, verdadeiro, né? Porque além da obra que nos foi ensejando isto, esta história começa com Dante Alighieri, há meio milênio atrás, praticamente, não é, com a Divina Comédia, trazendo ele, um médium extraordinário, o que ele, em desdobramento, notava dessa estratificação. Então, vocês vão entender por que eu trouxe essa subdivisão hoje, né? Então, a mais alta de todas, amigos queridos de Algés, do Batuíra, em Portugal, é a das diretrizes do planeta. E aí nós vamos ver, porque ela é a mais elevada, ela é onde o Cristo está como que entronizado. Ele não vive na Terra. Ele vive no seu trono solar. Como todos os Cristos do sistema solar que nós conhecemos, ao qual a Terra pertence, vivem, não é? Então, entronizado, porque são os espíritos mais elevados que, relacionados ao processo evolutivo da humanidade na Terra, vivem. Não que eles estejam ali estaticamente. Não é? O grau de liberdade deles é extraordinário. Eles estão aonde desejarem, sempre trabalhando em nome de Jesus e seguindo as diretrizes do Divino Mestre. Então, a sua altitude evolutiva é, por ora, inconcebível para nós. Estamos nos referindo a Jesus. Nós, espíritas, temos uma ideia já muito melhor do que, em geral, os que não têm a doutrina espírita quanto aos seus conteúdos de esclarecimento a respeito dele, não é? Mas nós ainda temos que avançar do ponto de vista intelectual e moral, especialmente moral, para que possamos compreender toda a sua realeza, toda a sua grandeza evolutiva. Então, aquela é uma esfera de espíritos puros que nela vivem ou visitam o planeta. É aonde chegam os chamados espíritos de primeira ordem. Lembrando, claro, da classificação contida no Livro dos Espíritos, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, que, aliás, é algo que, de vez em quando, vale a pena nós revermos, não é? Então, nós chamamos os Cristos planetários ou devas arcangélicos. Lembrando que Jesus, Cristo, é aquele relacionado a todo o processo da evolução da humanidade. E as outras humanidades, no mesmo sistema solar, nos planetas cujos nomes vocês conhecem, mas em qualquer outro cenário, todos têm aqueles espíritos de maior grandeza que conduzem essas humanidades no rumo do aperfeiçoamento, não é? Desde os tempos mais primitivos até o fim dos tempos, quando, aliás, Jesus se referia dizendo que estaria conosco até lá, não é? Muito bem, seguindo adiante, a ideia de que essa esfera das diretrizes do planeta é lá que nós temos o governo do maravilhoso organismo vivo de esferas de vida da Terra, criada por ele, Jesus, e por determinação divina. Então, essa, como é a mais elevada do ponto de vista estrutural e do ponto de vista dos conteúdos espirituais e morais daqueles que ali vivem, não é? E porque essa esfera envolve o planeta inteiro,
que nós, então, chamamos, não é, a esfera do governo na vida da Terra. E é nela que Jesus está entronizado, no sentido de que todos ali conhecem de um modo a figura sublime de Jesus que nós na crosta, ou nós no umbral médio, ou até no umbral superior, nos moldes de nosso lar, não tivemos alcance de compreensão. Não tivemos condições próprias para nos inteirarmos da sua grandeza. Então, é muito bom nós lembrarmos que uma das consequências do aperfeiçoamento moral é a ciência universal, para que nós compreendamos melhor a vida divina em todos os seus meandros, mecanismos, as leis que envolvem tudo isso. Leis físicas, mas, sobretudo, leis morais, que são além daquelas que nós agora, como aprendizes, podemos conceber, aproveitar, não é? E nos iluminarmos com estas questões fundamentais. Mas virão outras. Só que para estas virem, nós precisamos avançar. Não é? Então, é um prêmio para os filhos de Deus. Virá aí uma alegria, uma felicidade que até hoje na Terra nós não possuímos, quando nós fizermos aquilo que nos compete, não é? O universo de Deus vai se abrindo aos nossos olhos, às nossas mentes e aos nossos corações. Então, lembrando como aprendemos, guia e modelo para a humanidade. Não é? Então, são palavras simples para se referir a Jesus, mas elas não dizem tudo. Elas dizem o essencial para a nossa realidade de agora. Sigamos, meus amigos. Lembrava antes a ideia do trono solar. Então, quando Jesus veio do Sol, em um processo muito interessante, que nós hoje não vamos nos deter, e esteve conosco há 2000 anos, não é? Nós vamos já imaginando, é uma viagem de 150 milhões de quilômetros, que é a distância da fotosfera solar para a superfície da Terra, a nossa crosta dentro daquela subdivisão. Então, eu sempre gosto de lembrar com os amigos, né, sobre Jesus, o que não podemos deixar de saber, mas lembrando que é uma ideia que cresce de tempos em tempos, se aprofunda, se amplia em favor desta ciência universal. Porque conhecer a Jesus é conhecermos melhor os mecanismos da vida divina com referência à Terra, à nossa humanidade, e com referência ao universo inteiro. Então, sigamos, meus amigos. O Jesus apresentado pelo Espiritismo ainda não examinado. É como se nós devêssemos buscar os estudos doutrinários, tudo aquilo que Allan Kardec, né, na base kardeciana, nos revelou, lembrando que o Espiritismo, como vocês sabem muito bem, é uma doutrina de revelação progressiva das verdades do universo, né? E aquelas obras complementares, e eu ressaltaria tipicamente o trabalho por Francisco Cândido Xavier, especialmente por Emmanuel, mas também por André Luiz, mas também por Humberto de Campos. Temos aí tesouros literários espíritas e nós devemos usar o melhor tempo que temos no dia a dia para continuarmos os estudos espíritas também a respeito do Divino Mestre, né? Porque, como uma doutrina de caráter de revelação progressiva,
Hoje o nosso entendimento vai a um certo ponto, mas quando nós continuamos o nosso empenho, não é? Amadurecendo as nossas mentes, sensibilizando as nossas almas, abrindo os nossos corações em sensibilidade, afetividade, empatia, compaixão, gratidão, nós vamos nos tornando mais capazes de conhecermos a realidade. É como se a lei divina, amorosa, fosse nos permitindo um avanço, mesmo numa vida só. Não é? E como nós estamos na atual, é agora, é por aqui que nós devemos prosseguir nos nossos estudos. Lembrando que o espírita deve dedicar-se sempre a uma progressão de entendimento pela leitura das obras que devem ser bem escolhidas para que nós avancemos. Não é? Então, existem questões que nós só vamos examinar melhor, eu diria, um pouco mais adiante. Então, ele, Jesus, em uma nova perspectiva, o sublime educador, lembrando de Emmanuel, naquele livro que eu citei, Roteiro, como é que é o nome do capítulo aquele? O Grande Educandário. É verdade, então ele é o sublime educador num contexto de bilhões, vendo agora cada um de nós, a Terra, como uma escola. Mas nós não podemos esquecer que é uma escola muito básica, muito, eu diria, de uma escolaridade primária. Por isso, nós temos tantos males, tanto sofrimento, uma história revelada, não é? De 5.000, 6.000 anos, em que o que prevaleceu foram invasões, violência, guerras, conflitos e assim por diante, com toda uma série de consequências morais e físicas por causa disso. Então, ao mesmo tempo, um divino terapeuta, porque se alguns espíritos, como Emmanuel, nos falam de um grande educandário, outros nos dizem o quanto a Terra é um grande hospital. Então, ele é o médico. Ele não nos disse que ele tinha vindo para os que precisavam de médico. Era uma forma dele dizer a verdade a respeito nosso, doentes, e a respeito dele, como um terapeuta maravilhoso. Não é? Mas quando ele se referia assim, ele não quis dizer naquela altura que os que moram na Terra, os que reencarnam na Terra, somos todos predispostos a doenças clínicas, as mais variadas, são milhares, e as doenças morais, as doenças mentais, os transtornos psiquiátricos, que são uma verdadeira pandemia de transtornos muito graves. A depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno do espectro do autismo, a dependência química, a bipolaridade, a ideia de transtorno pós-traumático. Então, é toda uma questão para uma outra possibilidade que, aliás, me recordo, havíamos feito, se não me falha a memória, em agosto de 2019, quando eu viajei para Portugal para apresentar uma semente espírita no Congresso Mundial de Psiquiatria. Seja como for, é uma área de estudo. É uma área linda, não só para médicos espíritas, para espíritas de um modo geral, mas seguindo adiante a ideia dele como um divino terapeuta. Como o planeta Terra é um grande hospital e uma escola elementar. Então, se existem duas questões fundamentais a bem da natureza humana, a bem de tantos espíritos que se demoram na Terra, no seu processo evolutivo, né? Estes são os grandes elementos. Né? A ideia de hospital, a ideia de escola e, portanto, dele como educador e como médico. Então,
Aqui uma imagem de uma fotografia pelo Hubble, diversas estrelas, diversas galáxias. Aqui nós temos uma parte do universo observável, e aqui nós nos lembramos o quanto a Terra ainda é um grãozinho de areia, nesta praia cósmica que a mensagem, pela imagem, ela nos traz, não é? E o quanto nós temos um futuro, uma expectativa de crescimento no rumo da amplidão do universo de Deus. Então, eu gosto de lembrar, somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo, grão de areia numa praia cósmica. Damos agora os primeiros passos no plano físico do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. E isso tem a ver com a nossa temática, porque tudo isto é base para novos entendimentos, nova compreensão da realidade. Não é? Então, aqui é uma imagem, uma pintura sobre Jesus, de Rafael, não é? Um dos pintores mais notáveis, vamos dizer, da Renascença. E aqui, só para nós trabalharmos um pouco, referências sobre Jesus. O Filho do Homem está em Mateus. O Príncipe da Paz está em Isaías, lá no Antigo Testamento, profeta do judaísmo. A ideia de Cordeiro de Deus em João, o evangelista. Todos eles falando de Jesus, que é a figura mais extraordinária de toda a realidade do planeta e de toda a sua história, por causa disto mesmo. Então, a importância, Mateus, não é, chamando de o Cristo, não é? No Apocalipse de João, o Alfa e o Ômega. Tudo isto se refere a Jesus e tudo isto tem importância para nós. Então, nós vamos considerar uns aspectos que têm a ver com mais um livro publicado já há 42 anos pela Federação Espírita Brasileira. Aqui a capa de uma edição recente. Eu mesmo tive a oportunidade de, junto de um amigo, Júlio Damasceno, do Rio de Janeiro, fazermos a revisão ortográfica e, minimamente, questões conceituais ligadas à física. Então, o autor é áureo, né? O médium, agora sim, um livro mediúnico, Hernani Trindade Santana. E neste livro que nós vamos encontrar algumas referências muito lindas para as nossas reflexões sobre a natureza do Divino Mestre. Enfim, eu queria lembrar que essa expressão filho do homem, ela nos importa um pouco agora no nosso tema que estamos estudando hoje, né? Então, nós estamos agora na antiga Mesopotâmia. Filho do homem é uma expressão semita que teve origem nela e é utilizada para denotar ou a humanidade, ou uma parte dela, ou uma pessoa só. Né? Isso variou, porque essa expressão foi usada pelo judaísmo, é usada até hoje, mas o cristianismo também a buscou, não é? Porque tivemos ali todo um período de transição, porque o cristianismo surgiu das terras do judaísmo, não é verdade? Pois bem, é uma frase comumente utilizada nestas duas religiões, não é? Ou crenças monoteístas. Pois bem, então é interessante, porque há toda uma região, é a região do Tigre e do Eufrates, dois rios notáveis dentro da geografia da Terra, e há uma ideia dos assírios, dos babilônios, há uma ideia do hoje Iraque, do hoje Irã, a ideia da Pérsia, da antiga Pérsia, e nós estamos numa região
do Golfo Pérsico, entre ele e o Mar Mediterrâneo, onde muitas coisas lindas aconteceram. Problemas também, históricos, né? Então, é um cenário de questões que tem a ver, como vamos ver agora, sobre o Filho do Homem. E eu queria lembrar a profecia do livro do Filho do Homem. Então, reparem, uma figura linda do Antigo Testamento, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel é um dos mais relevantes para os estudos do profetismo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, porque há aqui, antes de tudo, uma ideia que, a ser confirmada, não é? Que o profeta Daniel é o mesmo espírito que João Evangelista, que, por sua vez, é o mesmo espírito que Francisco de Assis. Então, são 3 momentos diferentes relacionados a toda uma extraordinária dedicação deste espírito ao conhecimento das verdades imutáveis e definitivas que um dia todos os filhos de Deus na Terra conhecerão. Então, o profeta Daniel estava, numa determinada noite, desdobrado, eu diria, como está no texto, sonhando, e aí ele vê a figura de um homem, que ele associa depois, e os cristãos, né, João, a Jesus. E este, que é aquele homem que Daniel, o profeta, enxerga, ele é recebido por um ancião, que traduziria a vida de Deus Pai. E nesta profecia, o ancião oferece como que uma missão a este homem, chamado Filho do Homem, para que ele ficasse encarregado, não é, de ser a figura mais extraordinária para um mundo que estava sendo preparado ainda, criado, aperfeiçoado, dando o ancião a este homem a condução de tudo. Então, isso é um resultado profético e que nós, nitidamente, como vocês vão ver, associamos a Jesus de Nazaré. Então, vejam só, o que significa dizer que Jesus é o Filho do Homem? Lembrando antes, o Novo Testamento se refere a Jesus como Filho do Homem 88 vezes. Aliás, por coincidência, é o número de todas as constelações que nós, no planeta Terra, olhando para os céus, podemos identificar. É apenas uma coincidência numérica, né? Então, vale a pena nós nos lembrarmos que o termo Filho do Homem ele é usado em referência à profecia de Daniel. Vejam comigo, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, meus amigos, vejam isto. O termo Filho do Homem era um título messiânico. Jesus é o único que nós podemos vincular, né, sobre o que foi referido em Daniel, a quem foi dado domínio, glória e o reino. Quando Jesus usou esse termo, ele fez isto em referência a si mesmo, ele estava atribuindo a profecia do Filho do Homem a si próprio, como ele coloca e foi narrado
no Evangelho de Mateus e de Marcos. No fundo, ele queria associar a sua vinda para que o povo judeu entendesse que ele era o Messias prometido, porque os judeus conheciam Daniel, Isaías, Jeremias e os profetas todos. De tal maneira, ele estava se proclamando como o Messias. Então, vale a pena nós nos lembrarmos disto. Então, meus amigos, vão surgindo novas elucidações sobre as características da condição crística de um ser. Sensibilidade de um espírito. O que foi exatamente o drama do Calvário? O que foram as experiências dele ao longo de 3 anos, onde ele era perfeitamente visível, perfeitamente observável, né? Tangível, não é? Dialogava, visitava as multidões para curar os enfermos, anunciava extraordinariamente sobre o reino de Deus e a sua justiça, prometendo este reino a cada um e à humanidade toda, desde que nós cumpríssemos, não é? Aquele que era o sentido da vida humana na Terra, que é o desenvolvimento moral. Querem ver uma coisa curiosa, meus amigos? Se eu busco agora uma obra linda, que é A Caminho da Luz, uma das obras mais importantes deste autor querido, que era o grande coordenador, supervisor dos trabalhos pela mediunidade extraordinária, eu diria, sagrada, de Francisco Cândido Xavier, lembrando que Emmanuel escreveu vários romances, mas escreveu também vários títulos, como este, de instruções diretas. E aí, meus amigos, nós vamos ver Emmanuel nos dizendo, já no primeiro capítulo, sobre 2 vindas de Jesus à vizinhança da Terra. E a primeira era quando a Terra ainda era incandescente. Estamos, portanto, nos referindo, e Emmanuel no livro, a 4,5 bilhões de anos. Isso não é um ontem qualquer. Isso é como uma eternidade na direção do pretérito. Então, naquela altura, não são 1.000, nem milhões, são bilhões de anos. Deus outorga o ancião ao Filho do Homem, que é Jesus, o Messias prometido. Entrega, não é, o orbe terrestre para que ele, sob a supervisão de um Cristo divino, um Deva arcangélico, usando a expressão utilizada por Blaise Pascal, que é áureo naquela obra Universo e Vida, nos falando a respeito, não é, da responsabilidade de Jesus e de toda a sua grandeza, que é como uma grandeza eterna de um filho dileto que evoluiu até a condição da maior culminância evolutiva, que é a condição de um Cristo como o nosso, que é Jesus, o Nazareno. Então, reparem, o Emmanuel dá uma ideia para nós que Jesus já era da culminância há tanto tempo atrás. E aí eu coloco a ideia dele como divino escultor. Por quê? Porque ele é quem esculpiu absolutamente tudo que possamos imaginar, conceber, que se prenda aos interesses do planeta Terra, do ponto de vista geofísico, ao mesmo tempo do ponto de vista que importa talvez muito mais, que é da humanidade, deste conjunto imenso que vive, como nós todos, no planeta Terra. Então, vale a pena lembrarmos, ante a grandeza da vida, não é? O cenário da vida cósmica,
lembrando que os orbes são escolas das almas, oficinas do espírito, laboratórios do infinito, muitas vezes berços da vida no início do desenvolvimento moral das criaturas. Lembramos sobre a solidariedade entre os grandes espíritos, mas não só, solidariedade entre mundos e humanidades. Quando nós, conhecendo um pouquinho mais, nós vemos de onde vieram, está no livro ainda, que é Universo e Vida, de onde vieram Maria de Nazaré e José da Galileia, de onde vieram Ana e Simeão, figuras lindas, para desdobrarmos suas biografias a título do Evangelho de Jesus, numa outra oportunidade. A ideia de João, o precursor, e tantos outros. A triangulação evolucionária entre Sírios, entre Capela, entre a Terra. E da Terra para uma perspectiva de um planeta X, como Chico dizia, Quiron, né? E outras rotulagens de um mundo para onde já estão drenando espíritos que não poderão, não terão condições por agora de permanecerem na Terra, herdando a vida na sua continuidade por aqui. Então, são coisas lindas para nós irmos estudando quando buscamos Jesus. Então, eu coloquei Sírios, Capela e a Terra, né? Para uma lembrança nossa. E ainda, talvez, para finalizarmos essas questões sobre Jesus, eu queria partilhar com vocês uma poesia, não é? Justo de um autor, não é? Um poeta, escritor português, conhecido, portanto, no Brasil, conhecido entre vocês em Portugal, que é Antero de Quental. E Antero de Quental, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos brinda algo sobre Jesus. Vejam, Cristo de Deus, que eras a pureza eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a natureza humana, estes cosmos, matéria transformável, que já eras a fúlgida realeza dessa luz soberana e imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável, que é Deus, claro. Ainda antes da humana inteligência, era já todo o amor, toda a ciência, perfeição do perfeito inconcebível. Fostes, és e serás, eternamente, o enviado do Pai onipotente, Cristo luz, da verdade inconfundível. Antero de Quental, estamos no século XIX, estamos no século de Kardec, no sentido também, não só da sua biografia, mas da codificação kardeciana. Se não me falha a memória, Antero de Quental renasceu em 1842. Portanto, bem contemporâneo de Kardec e da codificação. Aonde que eu achei isto? Na revista que é aquela mensal há mais de 100 anos, que é Reformador, não é, de divulgação da Federação Espírita Brasileira. Encontrei lá em 1930, porque todos os fascículos estão devidamente digitalizados, e eu gosto muito de buscar estas pérolas literárias. Vejam essa ponte linda, há quantos anos, não é? Entre Portugal e o Brasil. Do ponto de vista de espíritos notáveis das duas pátrias, não é? Que estão juntas já há tanto tempo, lembrando do infante Henrique de Sagres,
lembrando de Eliú, lembrando de Isabel de Aragão, enfim, e de Batuíra, e lembrando de figuras tão lindas. E aqui uma imagem, não é? De Antero de Quental, apenas para que quem não conhecesse, nós pudéssemos visualizar a figura do nosso irmão. Eu gostaria de lembrar algo, outra reflexão sobre Jesus, no seio excelso do Criador incriado, nos cimos da evolução, pontificam os Cristos divinos, os Devas, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a nossa mente humana. São eles que, sob a inspiração do Supremo Arquiteto, presidem à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e os de seus habitantes. Esse é Jesus. Talvez em 2 parágrafos que trazem como que uma síntese para nós. E sobre questões do Calvário, sobre questões, quando ele dizia, e está no estudo do Evangelho, ó raça de víboras, até quando me farei sofrer? É o superlativo massacre de sensibilidade que se evidencia no fato de um ser, não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial, expor-se ao inferno de baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres. Então, meus amigos, seguindo, nós vamos lembrando de questões úteis para o nosso entendimento com Pascal, na obra recém-referida, Universo e Vida, ele nos dizendo sobre Jesus é o superlativo massacre de sensibilidade que se evidencia no fato de um ser, não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial, expor-se ao inferno de baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres para respirar e agir por inexcedível amor no clima superlativamente asfixiante de nossas humanas iniquidades. Vocês sabem, a psicosfera da Terra é algo muito escuro. E nós temos uma história de conflitos e guerras, violência e morte. E a ideia de uma lembrança de Jesus no Evangelho, quando ele dizia, ó raça de víboras, até quando me farei sofrer? Portanto, a ideia de um hiato vibratório colossal, inimaginável para os nossos padrões de entendimento, de reflexão. Não é? Então, este autor que, Pascal, físico, né? Teólogo, vamos dizer assim também, cristão, adiantou anos depois, através da mediunidade de Hernani Trindade Santana, para nos abastecer mais e melhor sobre a realeza de Jesus. Então, meus amigos, como anotações e consequências, a ideia de que, apesar de todas as dificuldades no mundo, não é? Há o governo na vida ou da vida da humanidade na Terra. E ela se dá por espíritos puríssimos e os espíritos dos Cristos, que são ainda mais evoluídos do que o que seria o auge, né? Da evolução espiritual dos filhos de Deus. Lembrando a importância por isto mesmo, de se conhecer, de se seguir Jesus e se viver de acordo com os seus ensinamentos, pois eles refletem
as leis de Deus, não é? E lembrando do que ele também disse a respeito, para que ficasse claro para sempre, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continuou dizendo, e ninguém vai a meu Pai senão por mim. Depois do Cristo, tivemos 2000 anos de legado, o cristianismo dos primeiros séculos, o desvirtuamento e suas dolorosas consequências, a vinda de Francisco de Assis, no sentido de trazer o cristianismo que se havia transformado em algo muito distante do original, que se chamou depois de catolicismo, né, no sentido dele, pelo exemplo, né, de humildade, simplicidade e condições de depreender a mensagem de Jesus, nos trouxe de novo há alguns séculos atrás, quando esteve renascendo na Úmbria, na cidade de Assis, a ideia do Consolador prometido. Então, aqui um escalonamento de Jesus a Kardec. E a ideia, portanto, de o Consolador como a doutrina espírita. Eu vou considerar, talvez em alguns minutos, né, um pouco sobre Allan Kardec, né? Porque o nosso objetivo era o entrelaçamento entre o Divino Mestre Jesus e sem deixarmos de considerar questões importantes sobre o insigne codificador. Então, o que eu vou abordar aqui é algo que eu aprendi lendo, estudando os livros que eu sempre tive acesso desde criança, porque filho de pais espíritas, Francisco Thyssen, Ruth Thyssen, tinham também uma biblioteca que, aliás, eu herdei, né? Me facilitando muito as perspectivas de estudo. Mas não só nos livros, conversando com os dois, até no dia a dia dentro de casa. Então, eu aprendi, né? E hoje, no movimento espírita, há algumas ideias, todas válidas, né? Sobre quem é quem. Mas eu vou passar para vocês um pouco daquilo que eu aprendi, vamos dizer. Então, eu vou ser sucinto, por causa do adiantado da hora, para não deixar de comentar a ideia de Kardec e os celtas e os druidas. Vocês conhecem isto. Uma noite, seu espírito protetor, Zéfiro, deu-lhe por um médium uma comunicação toda especial, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam junto das Gálias. Ele se chamava, então, Allan Kardec. É aí, e é desse encontro memorável, eu acredito, né, que surge, não é, o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Riveil, Monsieur Riveil, não é, que passa a adotar o pseudônimo Allan Kardec, que é como se for um nome pelo qual ele é amplamente conhecido em Portugal, no Brasil e no movimento espírita do mundo inteiro. Então, foi um encontro através da mediunidade. Outra ideia é a ideia de, antes de conhecerem Riveil em Paris, o espírito Zéfiro anuncia à família do senhor Baudin, antes daquele encontro numa mesa mediúnica. Nosso dia de glória chegou. Vejam que lindo isto. A espiritualidade, antes do primeiro encontro com Kardec, com aquele que haveria de adotar o pseudônimo. Vamos ter, afinal, o convívio de nosso velho chefe druídico. Isso é histórico. O senhor Baudin, então, pede a Zéfiro que enuncie seu nome. E Zéfiro responde, sílaba por sílaba, Allan Kardec. E aquilo já foi anotado.
Isso está a referência no livro de Canuto de Abreu, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, como também o livro de Eduardo de Carvalho, Allan Kardec, o druida reencarnado. Então, Allan Kardec agora na casa de Bodin, Zéfiro, porém, respondeu ter feito uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice, pois Rivéio havia sido, no tempo de Júlio César, um chefe druídico. Agora, então, numa outra referência bibliográfica. Queria lembrar um pouquinho sobre os celtas, um povo que viveu na Europa séculos antes de Jesus. Surgiu esse povo um milênio e um pouco mais antes do Cristo, claro que tipicamente europeu, eram como escandinavos, geralmente altos, louros, fortes, não possuíam o costume da escrita e as suas tradições eram passadas oralmente, porque eles não tinham o domínio da escrita. Pois bem, aqui uma ideia, vejam, de toda uma região que inclui Portugal, especialmente na sua região central, mas inclui o Reino Unido, especialmente a França, parte da Alemanha, da Espanha e assim por diante. E vai até o Oriente, vai até a região dos Gálatas, onde Paulo esteve proclamando as primeiras lições do cristianismo, né? Como as epístolas aos Gálatas. Pois bem, aqui uma ideia, especialmente da Europa nos tempos de Júlio César, e Júlio César tem a ver com a queda deste império dos druidas, né? Então, houve um declínio, de tal maneira que, por volta de 52 antes do Cristo, o líder Vercingetorix, ele desencarna, ele é vencido, e aí há o tal declínio, né? Então, Kardec houvera sido druida neste período. Seja como for, é uma lembrança sobre o querido Allan Kardec. Então, eles eram, vejam que interessante, faziam parte da sociedade céltica, embora diferentes destes. Eram sacerdotes, sábios, cientistas, médiums, juristas, filósofos, conhecedores da ciência da natureza. E aí nós vamos encontrar como que toda uma classe sacerdotal hierarquizada, o culto deles era perante a natureza, eles não construíram templos, tudo era diante dos céus, não é? A quem eles tanto reverenciavam. Aqui algumas questões na ilha de Stonehenge, não é? Os cromeleques, como são chamados, os dolmens, tudo a céu aberto, apenas para nós nos lembrarmos. E eles acreditavam na transmigração, na reencarnação. 31 de outubro é considerado Dia das Bruxas em função da festa dos mortos, não é? Samhain. E eles interagiam com os espíritos desencarnados, né? Acreditavam em Deus, numa inteligência suprema, ciclos evolutivos, reencarnação ou renascimento. E os druidas eram como que inspiradores da sabedoria antiga. E aí há toda uma referência sobre isto. Agora, eu vou me referir ao apóstolo Tomé para que vocês reflitam, porque há uma possibilidade, né, ainda requerendo eventuais comprovações futuras, a respeito de algo também, além dele ter sido druida, algo que alguns acreditam, e eu também, a respeito de Kardec como o apóstolo Tomé. Então, nós vamos encontrar na obra citada tantas vezes, que para mim é como que um livro de cabeceira muito precioso, nós vamos encontrar Blaise Pascal dizendo:
citando os acontecimentos históricos e seus ascendentes espirituais, Áureo, na obra Universo e Vida, afirma: o grande apóstolo, melhor, o grande espírito do apóstolo Tomé já estava a esse tempo no mundo, onde reencarnou a 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Então, Áureo, ele deixa para nós de uma maneira muito evidente essa possibilidade. Não é? Então, quem foi Tomé? O seu nome era Tomé ou Dídimo, que significa gênio. Nasceu na Galileia, numa família de pescadores. Seguiu o Mestre Jesus durante os 3 anos de sua prédica, mostrando-se-lhe muito afeiçoado. Eram muito afins. E lembrando que, após os fatos referentes à aparição de Jesus aos apóstolos, depois, claro, do drama do Calvário, não é? Julga-se que Tomé foi pregar o evangelho aos persas, aos hindus e aos árabes. Então, reparem, nós temos algo que é uma ideia um pouco melhor do trabalho deste apóstolo, não é? Como divulgador da doutrina espírita, nos moldes antes, claro, do Evangelho de Jesus. Então, lembrando para nós sobre Tomé, de todos os discípulos, Tomé era o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação de Jesus junto aos homens considerados mais importantes e ricos. Quando em Dalmanuta surgiram numerosos homens de importância, Tomé pede a Jesus que lhes dê um sinal em prova de sua missão divina. Vocês conhecem isto. Ante a recusa do mestre, Tomé insiste: que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Era o entendimento de um apóstolo, portanto, um espírito encarnado que desejava, por entusiasmo, por entendimento, ver, não é, a boa nova chegando a todas as regiões e utilizando-se para isto aqueles que ele entendia que poderiam levar isto tudo adiante. Então, sobre essa necessidade de um sinal, não é? Vocês conhecem esta noção, e Jesus tem toda uma conversa com ele, e vejam Jesus dizendo: vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Claro que em parâmetros materiais, sociais, mas de vida eterna também. E ante, então, a firmeza das elucidações do mestre, Tomé não mais insistiu, porém interrogou hesitante: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que nosso esforço está com Deus? E a resposta está na obra Boa Nova, pelo Chico Xavier, Humberto de Campos. E Jesus responde: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Jesus esclarece ainda a Tomé que a senha é a exemplificação na humildade e no trabalho, e que o sinal deve ser o do amor, que eleva e santifica. Reparem que do encontro de Jesus com Tomé, como ele também teve encontros com todos, pessoais, individuais e coletivos, ao longo daqueles anos, né? É como se nós pudéssemos ver o divino amigo
preparando aquele que seria o encarregado de ser como que o missionário da verdade, trazendo o Consolador, como o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, preparando-o já há mais de 2000 anos. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé, não é? Está no livro Boa Nova. Tomé, depois, ante a crucificação, permaneceu escondido na multidão, pôde contemplar a serenidade e a firmeza do Mestre ante o martírio, põe a chorar-se discretamente, logo, porém, percebe que o Mestre o observa e, magnetizado pela sua feição divina, aproxima-se da cruz, cedendo a uma necessidade espiritual no instante supremo. Então, o livro e a literatura vai nos dizendo sobre os dois. Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem que ser o completo sacrifício de nós mesmos. Isso é ensinamento para nós todos, ainda hoje, e o será por muito tempo. Compreendeu, então, Tomé as palavras e chorou amargamente. Muito bem, meus amigos, o tempo iria ainda um pouco mais longe. Eu vou passar alguns slides, aquela ideia sobre aquele desejo de Tomé, não é? Para que ele pudesse ter certeza que aquele que estava, mais uma vez, aparecendo aos apóstolos e aos discípulos, era mesmo Jesus. E ele queria ver os estigmas da crucificação no corpo ressurreto de Jesus. Pois bem, essa é uma outra questão linda que nós podíamos examinar. E aí há aquela ideia: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel, sempre preparando. Né? Está lá no Evangelho de João. Tu creste, Tomé, porque me viste. Vejam que lindo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus agora ensinando a toda a cristandade. Então, meus amigos, nós vamos nos preparando para o encerramento. Eu iria apresentar algo muito interessante sobre uma vida que se tem como que certeza de Kardec, que é a de João Hus, na verdade, Jan Hus, né? O precursor da reforma. Então, ali nós tínhamos duas figuras notáveis, John Wycliffe, que tudo indica havia sido Leon Denis. Então, Jan Hus, na República Tcheca, hoje, Constance, seria como que um discípulo de Wycliffe. Então, as ideias de Wycliffe eram muito diferentes das ideias da igreja de então. E aí vieram os ventos reformistas chegando a bem da humanidade, com os seus mensageiros, os seus apóstolos, né? Espíritos superiores que reencarnavam para trazerem as coisas para os seus devidos lugares. Então, nós vamos encontrar que Jan Hus absorve as ideias de Wycliffe. E ele vai viver todo um grande sacrifício por causa disto, porque ele se opunha frontalmente à igreja. E o que é curioso, tanto tempo depois, séculos, os papéis se invertem. Primeiro vem Allan Kardec, e Leon Denis nasce um pouquinho depois, e é a figura extraordinária
dentro da filosofia espírita, não é? Que trouxe toda uma série de novas reflexões no desdobramento dos conteúdos filosóficos espíritas. Eram duas almas muito afins, não é? Amigos espirituais, com certeza. Então, eu vou encontrar no Reformador de 1978 algo sobre a própria fogueira, e assim como Joana de França, na mesma França, né, nós vamos encontrar a ideia de que este espírito, 389 anos depois, renasceria como Allan Kardec. Quem? Ian Hus. Lembrando também uma outra ideia relacionada. Julgamos assim, que assim o quadro se completa. Allan Kardec seria Ian Hus, reencarnado. Leon Denis seria John Wycliffe, reencarnado. Onde vamos encontrar no livro chamado Leon Denis na Intimidade, de Wallace Leal Rodrigues, no prefácio desta obra. Então, meus amigos, nós vamos encontrar a relação dos dois também numa mensagem. Transferido da fogueira de Constança, em 6 de julho de 1415. Tudo indica a reencarnação anterior de Kardec para os dias gloriosos da intelectualidade de Paris. Kardec dedicou-se ao apostolado da doutrina ensinada e pregada por Jesus. Então, meus amigos, existem várias questões, mas que nós vamos como que deixar para novas reflexões históricas no futuro. Eu apenas gostaria de lembrar que haveria diversos conteúdos. Eu mesmo estive em Praga, onde há exatamente este memorial, no centro da chamada Cidade Antiga, ou Cidade Velha de Praga, não é? E Ian Hus é uma figura como que homenageada por toda a coletividade, por todo o povo tcheco, né? Da República Tcheca. Ele acaba sendo condenado, e aí nós vamos encontrando ele cantando enquanto o fogo levava ele à desencarnação. Então, por último, mais uma ideia, né? Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascia Kardec. A grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, meus amigos, nós vamos encerrando por agora. Agradeço o carinho, o convite, a atenção de todos. É uma temática que eu gosto muito, tanto no sentido de estudar a respeito de Jesus, estudar a respeito de Allan Kardec, né? E, obviamente, como todos vocês, estudarmos, não é, a doutrina espírita, que é como um legado maravilhoso dos dois devidamente entrelaçados. Que Jesus os abençoe, o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão, não é? Nós que estamos aqui saudando vocês todos do Rio de Janeiro, no Brasil. Nos vemos assim que for possível, seja por um novo estudo, seja, quem sabe, o quanto antes, já presencialmente em Lisboa. Muito obrigado, meus amigos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.